Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o médico e evangelista Lucas, capítulo de número 24. Versículos de número 46 a seguir. A palavra do Senhor diz: E disse-lhes: Assim está escrito, e assim que convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. Queridos irmãos e irmãs, caros amigos que nesta noite servem ao Senhor junto conosco, nós tomamos esse texto por base, porque ele é a evidência e a chancela daquilo que nós iremos nesta noite continuar fazendo, que é anunciar o Evangelho. Recebemos a incumbência e a responsabilidade de anunciar a mensagem de Deus ao mundo. Essa mensagem ela está sustentada em 4 colunas. E a primeira coluna diz que Jesus é o Salvador. Quando o anjo fala com José, que estava temeroso em receber Maria como sua esposa, pois ela se achava grávida e o filho não era dele, pois momentos antes ela recebera uma revelação angelical que dizia que a virtude do Altíssimo, o Espírito Santo, repousaria sobre ela e ela seria mãe de uma criança, para se cumprir aquilo que havia sido declarado por Deus cerca de 700 anos antes, por meio do profeta Isaías. E no capítulo 7 e versículo 14 do livro que traz o seu nome, fez uma declaração dizendo: Eis que o mesmo Senhor vos dará um sinal, e a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isto aconteceu. A virgem então concebeu, mas causou espanto, e para José, que talvez não tivesse o conhecimento disso, foi necessária a revelação de um ser angelical, que o visitou enquanto ele estava a dormir, e lhe fez a declaração: José, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela está foi concebido pelo Espírito Santo. E no capítulo 1 e o versículo 21 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, a declaração do ser angelical é esta: e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando Jesus inicia o seu ministério, um dia ele entra na casa de um homem que era considerado um corrupto, que era considerado um estelionatário, um traidor da sua pátria. O nome deste homem é Zaqueu. E no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, o texto sagrado nos mostra que, estando dentro da casa daquele homem, Jesus sofrendo ali como que as críticas daqueles que ficaram a se queixar: como é que, sendo ele um profeta, como é que, sendo ele este mestre, este rabino, este homem de Deus, entra para ser hóspede de um homem pecador? E diante de uma declaração feita por Zaqueu, que por causa da presença de Cristo se mostrava ali então muito arrependido,
de todas as suas faltas e dizia: Senhor, se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E toda a minha fortuna eu vou repartir com os pobres. Diante desta expressão de arrependimento, Jesus, no versículo de número 10, do capítulo 19, faz a declaração. E diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, Jesus se referindo a si mesmo, era o título que ele tinha, Filho do Homem. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Logo nesta noite, em alto e bom som, nós declaramos que Jesus salva. Jesus salva do domínio do pecado, porque ele declarou em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele falava num contexto em que se referia ao pecado. E ele dizia: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas no versículo de número 36, no capítulo 8 do Evangelho que escreve São João, ele disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus então nos livra do domínio do pecado. Mas muito mais do que isso, ele nos livra do domínio do mal, do domínio de Satanás. No capítulo 2 e o verso 2 da carta que Paulo escreve aos Efésios, o texto sagrado fala, ou mostra Paulo se dirigindo aos irmãos que congregavam ali naquela cidade. E dizia que eles outrora viviam segundo o príncipe das potestades do ar, um título que é dado a Satanás. Todos andavam segundo o espírito do erro, mas eles tinham sido alcançados pela graça e agora estavam fora do domínio de Satanás. Jesus liberta o homem e o tira do domínio do mal. Jesus também salva da condenação eterna. O texto sagrado de Romanos 8:1, a palavra do Senhor diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Jesus, ele nos salva de tudo isso, e é uma coluna forte da mensagem que pregamos, deste Evangelho quadrangular. E talvez esse seja de fato o título da mensagem desta noite, o Evangelho quadrangular. A segunda coluna que sustenta a mensagem pentecostal, a mensagem que é esposada pela Assembleia de Deus, que por nós é pregada e nos foi responsabilizada por Jesus para anunciar, diz que ele, Jesus, cura. E sem dúvida alguma, nesta noite, todos nós que aqui estamos, somos testemunhas oculares desta realidade que nós não podemos negar. Porque diante de nós está a prova viva de que Jesus cura. E nesta noite a Ele seja honra, seja glória, seja o louvor. Porque Ele ainda hoje confirma a sua palavra na força dos sinais que se seguem, curando as enfermidades. De fato, queridos, eu digo nós, e refiro a mim mesmo, sou testemunho de perto daquilo que Deus fez. E ouvindo um dia o relato deste moço que é o pai, ele falava comigo e dizia que quando estava com o filho ali, com a sua vida esvaecendo, sem poder ser acudido pela medicina, e sendo ele médico, também até desacreditou. E ele não contou aqui porque não sei, talvez não quis, mas eu prefiro revelar esse detalhe. Ele disse que quando estava ali e já desesperançado, foi tomado então por uma fé, e sendo ele médico humanamente, já também tinha dado as cartas finais, mas ainda tinha um recurso, e ele resolveu então colocar as mãos sobre o filho. Foi assim. E ele dirigiu uma oração a Deus.
E quando ele dirigiu a oração a Deus, ele sentiu um fogo, um calor tomando conta, a sua mão esquentou, foi assim. E sem dúvida alguma isto aconteceu para mostrar que quando os recursos humanos falam, quando a medicina não pode resolver, existe alguém que cura. E o nome dele é Jesus Cristo, o Nazareno. Nós aqui nesta noite podemos não somente colher esse testemunho, mas de tantos outros que aqui estão e que podem afirmar em alto e bom som que Jesus cura. E nós estamos pregando com toda a confiança, declarando isto. Eu estava ontem ali no centro do Pedrão e falando acerca destas coisas me lembrei, porque esta semana me mandaram uma mensagem de uma pessoa que em outro campo em que nós trabalhamos partiu para a eternidade, já na idade de 100 anos. E alguém pode até perguntar o que isto tem de mais? Há muita gente que parte para a eternidade já sendo centenário. Mas o detalhe é que esta senhora já deveria ter morrido há muito tempo. Quando ela tinha 94 anos, o nome dela é Irmã Luzia do Tintino. Nós a conhecemos no povoado São João dos Peixeiros, município de Santana do Maranhão. Era uma devota serva do Senhor, mas com esta idade, um dia ela tomou um comprimido, e este comprimido entalou no seu esôfago, e ela então começou a passar mal e a definhar na sua saúde, que já era debilitada. Foi levada para o hospital, e lá, quando esteve internada, o seu quadro piorou, de modo que os médicos a despacharam para que morresse em casa, para que estivesse perto da família em seu momento final. No estado vegetativo, ela já não se alimentava, ela não falava, o seu olho havia ficado entreaberto e você podia triscar com o dedo. E ela nem piscava, só estava mesmo respirando e batendo o coração. Os seus parentes, que não eram crentes, mas respeitavam a sua crença, porém não entendendo como é os trâmites de alguém que está a partir para a eternidade, quando é na condição de um crente, resolveram nos chamar como que para fazer uma oração final e despedir aquela serva do Senhor para a eternidade. E eu fiquei achando um tanto quanto estranho aquilo, mas resolvi ir. Isto era 7 horas da manhã. Peguei um companheiro e chegamos na casa da irmã Luzia do Tintino, que estava no seu leito, estava em sua cama, moribunda, prestes a partir. Quando entramos dentro daquele quarto, eu não sei, talvez você que não tenha uma familiaridade com o Evangelho, ou não tenha tido ainda experiências como essa, talvez ache estranho. Mas quando entramos ali, a voz de Deus bradou em mim. E o Espírito do Senhor me revestiu de uma fé sobrenatural. E ao olhar para a irmã Luzia do Tintino, fiz a declaração diante de todos que ali estavam, inclusive de uma filha que já havia comprado o caixão, já tinha feito todas as compras, as despesas para o velório e convidado toda a família e os amigos para estarem prontos para a qualquer momento, a partir dali, ir velar a sua mãe. E eu disse, não, a irmã Luzia, ela não vai desta vez. Ela pode ir de outra vez, mas desta vez não. A filha dela, cética, deu uma rebanada e saiu, como que dizendo, se eu que sou filha, não acredito mais na vida da minha mãe, quanto mais esse. O médico já despachou, não tem mais jeito. E então eu comecei ali, junto com o irmão Antônio, a cantar os hinos que ela gostava de entoar. Eu comecei a cantar o hino de número 25. Eu comecei a cantar o hino de número 26 da harpa cristã. E quando eu estava cantando os hinos, eu olhei para ela e os olhos dela começaram a brilhar. E os seus lábios começaram a se mexer acompanhando a toada da canção. Eu não me lembro mais do texto que li, já faz 6 anos isso. Mas eu li o texto sagrado e eu levantei um clamor a Deus dentro daquele quarto. E Deus desceu ali com poder,
ou virtude. E aquela oração foi tão fervorosa que nós nos arrepiávamos, sentindo a graça do Senhor nos envolvendo naquele momento. Nós saímos de dentro daquele quarto e uma neta dela entrou. E quando a neta dela entrou, ela disse: fulana de tal, pegue uma sacola que está em cima deste guarda-roupa. A menina saiu correndo em direção da cozinha e disse: tia, a vovó está falando, a vovó está falando. A filha correu e foi lá, e a irmã Maria do Tintino, Luzia do Tintino, estava glorificando e exaltando a Deus, restaurada. 8 dias depois, eu estava dirigindo um culto em ação de graças em sua casa, e a filha cética resolveu entregar a vida a Cristo Jesus, reconhecendo que Jesus salva. Aleluia. Jesus salva. E nesta noite nós estamos pregando esta mensagem, e talvez você estava precisando ouvir isto, porque talvez a sua esperança já se acabou de ser restaurada em sua saúde. Você pode estar imaginando que não há mais solução para o seu problema, mas a mensagem que nos foi ordenada por Cristo a pregar é para declarar que Ele também cura. A Bíblia Sagrada nos mostra Jesus dando uma ordem para os seus discípulos, antes que começassem a pregar esta mensagem, eles não saíssem da determinada cidade de Jerusalém, antes que fossem revestidos de um poder especial, que os capacitaria a, com ousadia e autoridade, anunciar tudo isto. E em Lucas 24, e o versículo de número 49, o texto sagrado nos mostra isso. Em Atos 1 e 5, a palavra do Senhor nos mostra isso. Em Atos 1 e 8, a palavra do Senhor confirma isso. E em Atos 2, o poder chegou e tomou conta de cerca de 120 discípulos que estavam num cenáculo. Eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a pregar a palavra que chegou até nós aqui nesta noite. E esta é a quarta coluna da mensagem que pregamos. Que Jesus batiza no Espírito Santo, capacitando o homem a viver de forma poderosa no seu serviço, no testemunho e na pregação da sua palavra. A última coluna desta mensagem que pregamos, do Evangelho quadrangular, é que Jesus breve voltará. Enquanto Jesus não vem, e isto pode acontecer, talvez ainda na noite deste dia, é uma promessa que nós temos. Foi Ele quem fez. O texto sagrado diz que Jesus declara aos seus discípulos, dizendo: aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. A palavra de Deus nos revela a realidade desse acontecimento. E além de ser a qualquer hora, como estou dizendo, ainda pode ser nesta noite. O retorno de Cristo para os seus. É no abrir e fechar de olhos, no momento, uma parte indivisível de tempo. O texto sagrado diz que uma trombeta soará. É um chamado que o Senhor irá fazer quando estiver nas nuvens, convidando os fiéis da terra a subirem ao seu encontro para estarem para sempre com Ele. 1 Tessalonicenses 4:16 a seguir, está descrito isso. Mas enquanto este momento não chega, e eu digo mais uma vez, esperando isto para hoje à noite, e esta é uma coluna inamovível do Evangelho. Jesus veio por causa das promessas que Deus fez desde o Antigo Testamento, para ser mais claro, desde o princípio da existência humana aqui. Porque em Gênesis 3:15, a Bíblia Sagrada nos mostra já Deus falando que haveria de vir que iria ser uma semente da mulher. Ele iria vir a este mundo para esmagar a cabeça da serpente que fez o homem cair lá no jardim do Éden. E ele veio. E a Bíblia Sagrada diz que ele virá outra vez. E eu não tenho nenhuma razão
razão para não acreditar nisso. Porque se a Bíblia diz, declarou que ele viria uma vez, e ele veio. Andou por esta terra por cerca de 33 anos e meio. E o texto sagrado de Atos 10 e 36 diz: e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e isto ele fez enquanto esteve palmilhando nesta terra, e isto ele continua a fazer até aqui. E como a Bíblia Sagrada diz que ele virá outra vez, eu não tenho nenhuma razão para desacreditar isso. Ele virá outra vez. Mas enquanto ele não vem, nós estamos pregando este evangelho quadrangular e dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e que todos nós devemos nos preparar, porque breve a trombeta tocará e o convite será feito para aqueles que estiverem preparados a subir ao seu encontro nos ares.